Ler juntos João 2, verso 22. Você que nos acompanha em casa, em outro local, abra sua Bíblia também, acompanhe a projeção do texto bíblico e juntos leremos agora. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João andou com Jesus, aquele que escreveu este evangelho, e ele tornou-se testemunha ocular de tudo que Jesus fez. João viu os sinais messiânicos, os sinais que indubitavelmente comprovavam Jesus é o Messias profetizado nas Escrituras. Este mesmo João escreveu o Evangelho depois de ter testemunhado da ressurreição de Jesus. Ele fora injustamente aprisionado, falsamente condenado, mas de verdade crucificado e sem dúvida morreu, mas ressuscitou. João, que andou com ele e que viu tudo o que ele com poder realizou, creu que ele era o Messias, que ele é o Salvador, porque ele viu Jesus ressurreto. Ao escrever este evangelho, usado por Deus, ele quis levar os seus leitores a entenderem que a vida de Jesus, a sua obra, é cumprimento de todas as profecias messiânicas. É por isso, irmãos, que aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, dos versos 16 e 17, depois de Jesus ter repreendido aqueles que transformavam o templo num local apenas dedicado a comércio, disse o seguinte, Jesus: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O verso 17 então diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. João viu Jesus agindo contra aqueles que profanavam o templo. Jesus ouviu as palavras de Jesus, mas João, este que viu Jesus, que ouviu Jesus, era um dos apóstolos. E ele aqui nos informa que os discípulos lembraram-se daquilo que está escrito. Jesus ali não estava dando vazão à sua ira manifesta àqueles cambistas, àqueles negociantes. Antes de tudo, Jesus estava ali cumprindo a profecia que diz que o Messias teria grande zelo pelas coisas do Pai. Na sequência, a partir do verso 18, quando perguntam a Jesus dos sinais que ele poderia mostrar para autenticar a sua autoridade em fazer tudo aquilo, Jesus responde no verso 19: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Nesse momento, replicaram Jesus. E no verso 20 os judeus dizem: em 46 anos nós edificamos este grande santuário em Jerusalém. E tu dizes que em 3 dias o levantarás? Verso 21 que João diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Irmãos, todo o trabalho de João é chamar os seus leitores a compreenderem que a Escritura é digna de todo o crédito. Há evidências que compartilharei aqui nessa noite para que nós não tenhamos dúvida da veracidade, da infalibilidade da palavra de Deus. Mas João diz mais. João diz, dando crédito às Escrituras, os homens terão que dar crédito a Jesus, que é o centro da Escritura, que tem cumprido toda a Escritura. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, foi predito pelos profetas do Senhor, de modo que não temos dúvida. Jesus é o Messias, é o Salvador esperado. Eu quero convidar os irmãos a olharem para o que a palavra de Deus nos diz acerca
do corpo. É o próprio apóstolo Paulo, um dos apóstolos do Senhor Jesus, que ao falar do corpo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Esta é uma declaração muito conhecida dos crentes. A verdade de que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, se o corpo do cristão é templo, se é santuário, meus irmãos, nós devemos reconhecer que Jesus, mais uma vez, estava falando de uma grande verdade que a Bíblia explica com clareza. Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, não devemos profanar a habitação do Espírito Santo. Quero convidar os irmãos a olharem para a palavra de Deus e perceberem que, mais uma vez, quando João relata o verso 22 que lemos inicialmente, João está dizendo: Jesus, ao ressuscitar dos mortos, estava cumprindo o ensino das Escrituras. E quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele dissera, que o corpo dele, que é o santuário, seria refeito em 3 dias. Os discípulos lembraram-se das palavras de Jesus, de certo modo não compreendidas nos dias de Jesus. Os discípulos então lembraram-se, o Senhor Jesus, disse que o santuário seria reconstruído em 3 dias. Portanto, ao ressuscitar, Jesus reconstruiu o santuário que era o corpo dele. Portanto, não devemos ter qualquer dúvida. Todas as palavras de Jesus e todos os atos de Jesus são cumprimento das Escrituras. Quero convidar os irmãos a olharem para João, capítulo 1, verso 45. Veja aí em sua Bíblia aquilo que é descrito por João. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Nós encontramos aquele que apresenta-se diferenciado dos demais que temos conhecido como pretensos Messias. Este Jesus é aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas têm falado. Este Jesus, o Nazareno, é filho de José, descendente de Davi, como a palavra de Deus nos diz. No fechamento do Evangelho, no capítulo 20, verso 31, encontramos João dizendo que Jesus fez muito mais do que aquilo que ele mesmo, João, escreveu. Estes, porém, estes sinais feitos por Jesus e aqui registrados, foram assim registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para os primeiros cristãos, irmãos, assim como foi para João, era muito importante demonstrar que eles não estavam negando as Escrituras, que eram o Antigo Testamento até então, ao reconhecerem Jesus como o Messias. Eles precisavam mostrar que, na verdade, eram os verdadeiros observadores das Escrituras, porque eles conferiram nas Escrituras todas as profecias acerca do Messias. E quando esse Messias chegou, eles reconheceram que Jesus era este profetizado. Eles não abandonaram as Escrituras, porque eles, os cristãos, reconheceram o Messias de Israel e de todo o mundo profetizado no Antigo Testamento. Era necessário demonstrar que o cristianismo não era mais uma seita, mais um grupo marginal no judaísmo, mas que o cristianismo era tão somente a manutenção da fé no Deus que se revela em sua palavra e que se fez carne na pessoa de Jesus. Aliás, Jesus é maior do que a Bíblia, sim. Haverá uma época, irmãos, no céu, em que não mais precisaremos ter a revelação escrita de Deus, porque estaremos diante do próprio Deus.
quando não mais precisaremos das Escrituras para nos informarem da obra do nosso Salvador, porque estaremos diante dele e nós o veremos como ele nos verá. Portanto, Jesus é maior que a Bíblia. Mas, lembre-se, Jesus é a mensagem central da Bíblia. O Antigo Testamento anuncia a vinda dele e o Novo Testamento diz: ele veio, creiam nele. Jesus honrou as Escrituras, cumpriu a Escritura. Na verdade, João, na abertura do seu evangelho, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o Logos, era a palavra, era aquele que é o próprio Deus e que estava com Deus, porque ele é o Trino Deus. Portanto, meus irmãos, ao demonstrarmos que nós também damos crédito às Escrituras Sagradas, naturalmente deveremos demonstrar que nós damos crédito àquele que tem sido profetizado e tem sido cumpridor das Escrituras. E eu digo tem sido, porque muito do que as Escrituras disseram e que Jesus validou tem se cumprido em nossos dias, nos últimos dias. Nós devemos lembrar que Jesus é aquele que sempre honrou a Escritura, sempre levou os seus discípulos a compreenderem a Escritura, e é o que ele faz ainda hoje pelo seu Santo Espírito, ao nos dar a iluminação necessária para compreendermos a Escritura. Meus irmãos, eu quero nessa noite chamá-los mais uma vez à crença nas Escrituras e à crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido essa a busca da humanidade, a busca pela crença verdadeira. Nos dias de Jesus, essa busca encontrada em todas as culturas também podia ser vista entre aqueles que viviam em volta de Jesus e muitos que ouviam Jesus. A humanidade tem buscado aquilo que é a verdade. Mesmo quando rejeita a verdade, procura construir a sua verdade. Mas a verdade é absoluta, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, os crentes em Jesus, discordando do mundo da relativização, tem dito que a verdade existe, é identificada com aquela pessoa que disse de si mesmo: eu sou a verdade. Jesus diz isso no Evangelho de João, capítulo 4, verso 6. Nós temos insistido que é possível, iluminados pelo Espírito de Jesus, lembrar daquilo que Jesus disse e desejar sustentar a verdade proclamada pelo Senhor Jesus. Em João 14, no verso 26, Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em seu nome e já enviou, esse Espírito de Jesus enviado pelo Pai ensinaria todas as coisas aos crentes e faria com que os discípulos de Jesus se lembrassem de tudo o que Jesus disse. Meus irmãos, nós cremos que a verdade é sim absoluta. Nós cremos, por exemplo, que o relativismo moral não se sustenta. Nesta semana eu saí de uma visita, fui visitar um ancião da nossa igreja e no retorno liguei numa emissora de rádio e me surpreendi. Estava passando lá, estava sendo transmitido um debate com candidatos do período eleitoral. E uma das pessoas naquele debate é um homem que quer ser chamado por mulher. E, meus irmãos, essa pessoa, ao falar de si mesmo, disse assim: porque eu fui professor durante muitos e muitos anos. E eu estava ouvindo o rádio e eu disse: se eu chamasse esse homem de professor, talvez ele ficaria indignado comigo. Mas ele mesmo se chamou de professor. Mas à frente corrigiu e passou a se chamar de professora. Irmãos, a verdade é absoluta. A verdade, em algum momento, aparecerá. Nós, crentes em Jesus, defendemos que existe sim uma verdade.
Porque nós não somos daqueles que negam a existência de um Deus, Criador de todas as coisas, sábio, santo e justo. Nós sustentamos a verdade de que um Deus sábio, poderoso, criativo, decidiu criar esse mundo que nós habitamos e criar a mim e a você. Nós, os crentes, discordamos da posição anti-intelectual de que a vida complexa como conhecemos tenha sido obra do acaso. Nós não conseguimos concordar que desmontar um veículo e tirar todas as peças e de algum modo levantar essas peças ao ar e explodi-las fará com que elas caiam organizadamente como se fosse um novo carro. Nós não podemos acreditar, meus irmãos, que por acaso um homem tem o corpo que tem e a mulher tem o corpo que tem, para que unidos possam gerar aquilo que nos espanta e nos faz cair admirados diante da cena, que é a geração de uma vida. Nós cremos sim que a verdade é absoluta. Você tem sido estimulado a acreditar que toda verdade é relativa, que eu posso parecer aquilo que eu quiser, que eu posso ser aquilo que eu queira ser. Isso não é verdade. Ainda que eu diga para mim mesmo que eu tenho muito dinheiro e que ao sair daqui eu irei comprar o automóvel mais caro que possa ser vendido nessa cidade, eu não tenho dinheiro para comprar esse automóvel. A verdade é absoluta, irmãos. Ainda que eu olhe para o espelho, e na minha adolescência lembro de um locutor dizendo isso, de manhã acorde cedo e jogue água no rosto, desperte, olhe para o espelho, diga 3.000 vezes, eu sou feliz. Isso não garantirá um dia feliz para você. E quando eu era adolescente, eu ficava, Timóteo, pensando, ele acha que eu sou o quê? Bobo? Dizer 3.000 vezes que eu sou feliz, eu tenho mais o que fazer. Pastor Isaltino, de saudosa memória, disse que foi pregar numa igreja em que o pessoal era tão feliz que ele saiu de lá triste, achando que ele não era feliz. Meus irmãos, a verdade é absoluta. Nós somos pessoas que vivem numa época que sempre nos estimula a acreditar que tudo é relativo. A vida é relativa, o seu nome é relativo, o seu gênero não existe, você escolherá, é uma opção. Mas a verdade é absoluta, irmãos. O relativismo moral não se sustenta. E o cristianismo sabe que a verdade aceita questionamento. Tem sido triste, irmãos, perceber que, muito especialmente nas redes sociais, há uma dificuldade em ouvir o discordante. Falando de mim, que sou um cristão professo, há pessoas que dirão que eu devo ser silenciado. Mas o cristianismo não é assim, o cristianismo aceita questionamento. É por isso que a igreja cristã inventou a universidade. Muita gente não sabe disso. Mas a universidade é uma invenção do cristianismo que disse o seguinte: fiquem à vontade para estudar, nós queremos patrocinar isso, porque nós amamos a verdade. Algumas das mentes mais ilustradas da história da humanidade são mentes tementes a Deus. A nossa época tenta nos dizer que a fé é inimiga da razão, muito pelo contrário. Uma mente iluminada pelo Deus sábio, está preparada para lançar-se ao desafio da ciência com elevada possibilidade de sucesso. Meus irmãos, a verdade aceita sim questionamento. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade em conversar com qualquer pessoa sobre a Bíblia, mesmo que ela creia que a Bíblia é um livro qualquer. Mesmo que ela creia que a Bíblia está permeada de erros. Normalmente eu pergunto: me apresente esses erros. E eu até digo a essa pessoa: eu preciso conhecer os erros, porque se há erros na Bíblia, eu preciso deixar de confiar nesse livro. Não é do cristão, irmãos, odiar aquele que discorda, silenciar aquele que questiona, ter como indigesto aquele que tem uma posição diferente. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós respeitamos quem discorda de nós. Irmãos, nós amamos o ateu. Nós queremos o melhor para o ateu, mas não concordamos com ele. E é importante dizer isso, irmãos. Discordar não significa odiar.
existe a verdade e a verdade se estabelecerá. A verdade do Evangelho está estabelecida na vida de cada um de vocês. Se Jesus é uma falácia e ele não existe, se a Bíblia é falsa e cheia de contradições, o que transformou radicalmente a vida de vocês? O que transformou profundamente a vida de gente egoísta que hoje é generosa, de gente imunda, que hoje busca humildemente o poder de Deus para viver de modo santo? O que transformou um viciado em um liberto? A vida do cristão estabelece a verdade do cristianismo. João é usado por Deus para dizer que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, todos se lembraram que ele disse: destruirei este santuário e o reconstruirei ao terceiro dia. Então creram, segundo João, na Escritura. A Escritura é verdadeira ao falar dessa ressurreição. E havia entre os judeus muitos que não criam em ressurreição dentre os mortos. E creram em Jesus, e mesmo entre os discípulos de Jesus havia gente que não cria nele. Veja João capítulo 12, a partir do verso 14. João 12, 14. Jesus entra de modo triunfal em Jerusalém. E o verso 14 diz que Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Qual é a profecia? Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizera. Ora, a profecia parecia improvável. Um rei que entra numa cidade montado num animal que é utilizado por pobres como uma jumentinha. Que profecia estranha. Não temas, Sião, o teu rei vem montado em um filhote de jumenta. Se cumpriu a Escritura, mas diz a palavra de Deus que a princípio os discípulos não compreenderam isto. Quando Jesus foi glorificado, é que eles se lembraram. Ele ressuscitou e é o próprio Deus, é o Messias. Então procuremos da Escritura. E a Escritura diz que haveria um rei, que é ele, o Rei eterno, que entraria no meio do seu povo montado em um filho de jumento. A humanidade, irmãos, tem buscado a crença verdadeira. E a palavra de Deus tem nos lembrado que existe sim a verdade. Verdade absoluta. A verdade aceita ser questionada. A verdade se estabelecerá. Muitas das ideias que nós cristãos reprovamos em nossos dias já foram na antiguidade ideias populares. Mas, irmãos, o resultado da falsa verdade, da pseudo-verdade, resolve o grande problema. O resultado equivocado da falsa verdade depõe contra a falsa verdade. A verdade sempre se estabelecerá. Nós insistimos, como João, que a palavra de Deus é verdadeira e a sua mensagem, portanto, é digna de todo crédito. A Bíblia é original. A Bíblia apresenta uma história, que é a história da salvação, em termos jamais antes criados pelo homem. Existe um grupo religioso que respeitosamente menciono aqui, chamado de mormonismo, que utiliza-se de um livro, não revelado por Jesus Cristo, mas pelo grupo religioso, alegado como um terceiro testamento ou como um outro testamento de Jesus Cristo, e diz que esse livro, o livro de Mórmon, é o complemento da Bíblia. Um estudo do livro, irmãos, encontrou até declarações de William Shakespeare. A Bíblia, ao contrário do livro de Mórmon, que trago aqui como um exemplo, porque a crítica textual desse livro tem apresentado isso, a Bíblia tem sido investigada ao longo da história. A Bíblia tem sido perseguida, tem sido alvo de toda sorte de oposição. A sua história tem se revelado original, tão original que historiadores, me permita dizer,
eu sou formado em História, foi o curso universitário que fiz, além de Teologia. O curso de História apresenta a Bíblia Sagrada como o melhor documento que temos à disposição para estudar a história de diversos povos antigos. Bem, eu creio que a Bíblia é mais que um documento, mas eu devo dizer que na academia eu recebi essa informação. Ao estudar a teoria da história, nos foi dito que há um documento imbatível para se falar da antiguidade. E esse documento, na visão acadêmica, é a Bíblia. A Bíblia é original, irmãos. Nós não encontraremos a história da salvação como está na Bíblia em uma outra literatura. Me parece que você deve começar a dar crédito a um livro original. A Bíblia é honesta. Eu acabei de mostrar a declaração da Bíblia que aqueles que andaram com Jesus, de início não creram em Jesus. Irmãos, nós sabemos que, do modo geral, os livros das seitas que querem elevar a grandeza dos seus profetas não compartilham defeitos das personagens principais. A Bíblia diz: nem os discípulos de Jesus creram dele no início. A palavra de Deus diz que nem a família de Jesus de início creu nele. A Bíblia é um livro honesto, irmãos. A Bíblia é infalível. Como eu disse, tem sido estudada e confrontada como nenhum outro livro tem sido. E não há, note bem o que eu vou te dizer, não há uma questão séria em toda a literatura bíblica apresentada até hoje que não tenha sido respondida com firmeza e coerência por cristãos. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, mais ou menos 100 novos manuscritos relacionados ao Antigo Testamento foram conhecidos. Depois de quase 2000 anos, irmãos. Os estudiosos pegaram o trecho mais antigo, datado entre os escritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto. E alguns desses documentos foram datados com apenas 100 anos de distância de Jesus. Apenas um século. E ao serem analisados, encontraram o fragmento mais antigo dos manuscritos do Mar Morto. O manuscrito mais antigo contém 166 palavras. Das 166 palavras, apenas uma, por questão de conservação, trouxe dúvida. Todas as 165 outras palavras do mais antigo fragmento dos manuscritos do Mar Morto, todas as 165 outras palavras que ficaram legíveis foram absolutamente semelhantes aos mais antigos manuscritos, alguns deles distando 100 anos de Jesus. Nós temos, irmãos, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento no original grego. Você acha isso pouco? Existe uma obra que ninguém questiona. Ela é tida como obra de Homero, a Ilíada. A Ilíada de Homero, que ninguém questiona a autenticidade, tem apenas 643 cópias, 643 manuscritos. A Bíblia é o documento antigo imbatível. Nenhum documento antigo possui a quantidade de manuscritos que temos da Bíblia. E a semelhança é impressionante. Talvez você diga: pastor, será que são tão parecidos? Note bem. As pessoas que reproduziram o texto bíblico viviam para isso. Era a profissão delas, era semelhante a um sacerdócio. Essas pessoas desenvolveram técnicas para driblar o cansaço, os erros, eram revisadas, o trabalho feito em escolas, em conjunto, e entendiam que esse trabalho era um serviço prestado a Deus. Não conclua que os manuscritos bíblicos foram produzidos por gente irresponsável, mal treinada, inconsequente, porque é exatamente o contrário que a história nos informa. Gente piedosa, temente a Deus, que devotou a sua vida a isso e que tinha como pecado diante do Deus eterno alterar ainda que um jota ou um tio da palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia tem sido combatida
Já no quarto século, os imperadores Diocleciano e Juliano decretaram: em todo o império queimem os papiros de Bíblia, e ela sobreviveu. William Tyndale, crente em Jesus, no século XVI, 1536, foi aprisionado na Inglaterra, amarrado a uma cruz, e a ele atearam fogo. E ele morreu crucificado e queimado a um só tempo diante dos seus acusadores. O crime que Tyndale cometeu, ele traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o inglês. Esse livro tem sido perseguido, combatido. Muitos tentaram destruir. O avô da minha esposa, já com Cristo, o pastor Luiz Gonzaga de Souza, no livro dele, Minha Vida, Minha Luta contra o Impossível, narra como no estado de Sergipe, nos anos 60, ele, secretário da Convenção Batista Sergipana, foi com alguns pastores e alguns irmãos em Cristo a uma cidade e presenteou famílias daquela cidade com exemplares da Bíblia. E o pároco católico da cidade, em resposta, convocou todas as pessoas a que levassem as Bíblias para a praça principal, porque se continuassem com a Bíblia em seu poder, cometeriam pecado e seriam excomungados da igreja. Levaram Bíblias e fizeram uma montanha de Bíblias na praça principal daquela cidade do interior de Sergipe e atearam fogo, uma grande fogueira de Bíblias. Esse livro, irmãos, tem resistido com coerência, com infalibilidade. Eu já disse aqui nesse púlpito, numa época de euforia com as invenções, já na modernidade o homem passou a dizer: o mundo ficará cada vez melhor. E a Bíblia foi questionada. Após a Revolução Industrial, cresce a descrença na Bíblia porque muitos passaram a dizer: a Bíblia está dizendo algo inaceitável, que o mundo irá piorar. Não, o mundo vai melhorar. Estamos descobrindo medicamentos que combatem doenças. Estamos inventando máquinas que tornam a nossa vida mais fácil. Estamos descobrindo coisas que melhoram a nossa vida. A Bíblia fica dizendo que esse mundo irá de mal a pior. O século XX chegou e duas grandes guerras nos mostraram que o mundo não estava melhor e a Bíblia continuava tendo razão. Meus irmãos, esse livro é digno de crédito. Talvez o grande problema dos nossos dias é que quem acusa a Bíblia de falsidade não sabe dizer onde estão as declarações falsas da Bíblia porque não lê Bíblia. O convite à leitura da Bíblia é perigoso para quem já decidiu que não quer crer nela. Eu já disse aos irmãos em outra ocasião que fui pastor de um irmão em Cristo que agora é pastor e que ateu disse ao seu funcionário na estofaria que iria ler a Bíblia para debater com ele e provar que a Bíblia estava errada. O resultado, irmãos, é que o homem se converteu hoje é pastor da Igreja Batista de Sobradinho, em Feira de Santana. Então, se você que me ouve não crê na Bíblia, cuidado. Se você começa a ler, pode se tornar um como eu, estar aqui nesse púlpito daqui a alguns anos. Meus irmãos, a palavra de Deus é digna de todo crédito. A Bíblia, em seu âmago, se cumpre na pessoa de Jesus, que é a verdade. Jesus é digno de todo crédito. João, ao relembrar que Jesus havia profetizado que o santuário, que é o seu corpo, seria levantado em 3 dias. João, ao ver Jesus ressurreto, diz ele, mais uma vez, disse a verdade. Lembraram-se os seus discípulos daquilo que ele dissera e então creram na Escritura. Mas creram também em Jesus, porque Jesus é o centro da Escritura. Nós temos um documento de fé que não concorre com a Bíblia, pelo contrário, é uma declaração das principais doutrinas da Bíblia, com todas as citações de textos bíblicos. Esse documento chama-se Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O primeiro artigo fala das Escrituras Sagradas. E há uma frase que me chama a atenção. Nós dizemos assim: a Escritura deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. É nisso que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas cremos que a compreensão correta da Bíblia se dá por meio de Jesus, porque a Bíblia se dedica a apresentar Jesus e a confirmar que Jesus é o Salvador. Jesus
viveu, foi acompanhado por muita gente e provado muitas vezes, e nunca pecou. Jesus demonstrou que é Deus, porque nunca pecou, nunca se enganou, venceu a morte e ressurreto apareceu para centenas de pessoas que, se estivessem dispostas à mentira, não estariam dispostas a morrer por uma mentira. Você morreria por uma mentira? Você aceitaria abrir mão dos seus negócios e viver proclamando uma mentira e sendo perseguido por essa mentira, declarar que morreria por essa mentira? Claro que não, você sabe que não faria isso. Aqueles que viram Jesus vivos disseram: eu agora sei que Ele é o Salvador, sem dúvida eu morrerei por Ele, porque se Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, Ele também disse que os que nele creem têm a vida eterna, eu terei a vida eterna. Não há o que temer, se for preciso morrer, por Jesus eu morrerei. Jesus mostrou que é divino. E mais, irmãos, Ele satisfez a quem nele creu. Jesus tem satisfeito o coração de quem nele crê. Os apóstolos continuaram escrevendo, segundo a permissão de Deus, a sua palavra, e a Bíblia foi escrita num período aproximado de 1,5 milênio, por dezenas de pessoas, e eles então passaram a relacionar todos os fatos da história com Jesus e a história da igreja à profecia. A profecia é digna de crédito, quem a cumpre, Jesus também é digno de crédito. Veja o que diz o Salmo 16, no verso 10. Salmo 16, 10, a profecia de Davi: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso Davi disse séculos antes dos apóstolos. E o que eles dizem no livro da história da igreja? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A unidade da Bíblia nos encanta, irmãos. Pedro, ao discursar acerca de Jesus, que enviou o seu Espírito, e ao dizer nesse mesmo texto, esse é o Espírito profetizado por Joel, diz: olha, ele morreu não porque era fraco, mas porque ele quis, e ele cumpriu a profecia de Davi. Atos 13, verso 35. Mais uma vez, os apóstolos registram: por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Os apóstolos então passaram a dizer aos judeus: vocês creem nas Escrituras? E eles diziam: sim, cremos em Moisés, cremos em Elias, cremos em Ezequiel. Então os apóstolos passaram a dizer: e por que vocês não creem em Jesus? Porque Jesus é o cumprimento de toda a profecia. E passaram a dar especial destaque à ressurreição de Jesus. De um só tempo eles estavam dizendo: o verdadeiro Messias é aquele que não verá corrupção, que não ficará morto, mas que levantará dos mortos. E o verdadeiro Messias é aquele que pode provar com a sua vida e a sua doutrina que ele é absolutamente fiel às Escrituras, à palavra de Deus. Jesus, sem dúvida, cumpre toda a Escritura. Nós temos evidências suficientes para crermos na veracidade da Bíblia. Até temos uma escola maravilhosa chamada Escola Bíblica Dominical, aberta para você, gratuita. Venha estudar a Bíblia conosco e venha nos questionar. E traga as suas informações. Nós não fechamos a porta. Você é bem-vindo, venha estudar conosco, porque nós que temos estudado a Bíblia, que temos visto quão divina a Bíblia é, e que temos visto em nosso viver que a mensagem da Bíblia transforma de verdade o coração pecaminoso do homem, temos uma certeza: a Bíblia é a verdade. Não tememos o discordante por isso. Não tememos aquele que se opõe às Escrituras. Nós temos evidências suficientes para crer que o seu conteúdo é verdadeiro e que o seu centro também é verdadeiro, Jesus. Eis a verdade. Por que você não creria nas Escrituras e em Jesus? A minha oração é que você creia na Escritura que anuncia Jesus e no Jesus que cumpre a Escritura. Deus, pois, nos abençoe.